Excelentíssimo Rony Clay, para vir aqui à frente fazer a sua pergunta. Boa noite. A pergunta é: como você garante a integridade e transparência nos relatórios financeiros? Bom, a garantia dessa qualidade, da integridade de documentação hábil para validação de escrituração contábil, eu digo sempre que ela não só parte do computador, parte principalmente da origem da documentação, né? Cabe ao computador avaliar e analisar se a documentação que chega, ela é idônea, né? Se ela é de fato uma documentação que vai ser correta para validar o lançamento contábil. Então, desde a nota fiscal ao contrato que chega às mãos da profissional da contabilidade, cabe a ele avaliar se é o documento que vai validar a escrituração contábil, não sendo, porque é importante que isso seja reportado ao empresário, ao representante legal da instituição, e sempre o contador ele deve se respaldar, né? A documentação não é válida, então reporte é quem responde pela instituição para que isso seja de forma solidária reparticionada a responsabilidade. Né? Isso eu consegui responder. Foi sanado. Obrigado. Sabrina. Diante do aumento dos casos de corrupção e lavagem de dinheiro, tanto no primeiro setor, no governo, quanto no segundo setor, empresas privadas, observa-se que o terceiro setor também não está imune a tais práticas. Nesse contexto, torna-se evidente que as organizações sem fins lucrativos também podem ser palcos de desvios e má gestão de recursos. Assim, como o profissional da contabilidade pode influenciar, tanto prevenindo, quanto identificando, denunciando, ou até podendo ser conivente em situações de mau uso dos recursos no terceiro setor. Interessante saber, né? Então, a parte daquilo que a gente hoje vive no país, né? Ela, como você colocou na pergunta, na formação da questão, ela realmente está dispersada em todos os setores, né? E quando a gente fala de uma organização, como foi apresentada pelo Gabriel, a SOS Amazônia, temos muitas zonas, né? E aqui vou trazer para aquilo que é onde eu atuo atualmente, que é uma organização religiosa, né? Então, é um risco muito alto que existe dessa instituição ser usada de forma leiga, né, sem existir de fato o dolo, né, que é a intenção de usar aquele recurso que é um recurso ilícito, mesmo que seja justificado, né, eu peguei um recurso ilícito e usei na finalidade da instituição, uma obra de caridade, na compra de um bem permanente para uso na atividade principal da instituição, e esse risco ele sempre vai existir. O que eu digo sempre é o que a gente precisa enquanto profissionais, e aqui a academia vai ensinar vocês a isso, é sempre estar atento ao que preconiza de fato a letra da lei, né? E quando a gente vai para a prática no mercado, a gente vai encontrar muitos cenários tentadores, E que a gente precisa ter muito convicto,
enquanto profissionais, é que a gente precisa ter a ética profissional acima de qualquer atividade, de qualquer situação de benefício para si ou para a instituição, e se respaldar, né? As instituições do terceiro setor, elas vivem realmente isso, e o que vai validar é de fato você estar com o robustez documentado, você estar com a documentação, e como bem colocou a primeira pergunta, que tem uma correlação, em relação àquilo que respalda sempre o computador, né? O computador, ele é a peça fundamental na entrega da informação, né? Então, se eu entrego uma informação inidônea, eu sou conivente. Mas se eu relato no meu relatório, numa nota explicativa, que há inconsistência documental, eu estou me respaldando, né? Então, independente daquilo que a gente entende como um risco de uma perda de um contrato, talvez uma divergência com o empresário, né? De uma situação que ele pediu que você fizesse de uma forma, pensem sempre quanto profissionais em trabalhar com aquilo que é mais importante, a consciência de cada um, né? Então, acho que o ponto é você documentar e se respaldar enquanto profissional. Se há alguma inconsistência, se há alguma incongruência, se há alguma suspeita, né, órgãos fiscalizadores para serem notificados. E é isso que a gente tem que fazer. Laísa. Quais são hoje os maiores riscos contábeis e de conformidade que levam a organização do terceiro setor a perder credibilidade perante financiadores e quais mecanismos de controle interno são indispensáveis para prevenir fraudes e garantir a contabilidade? Então, os financiadores, né? Quando a gente fala de financiadores para a entidade do terceiro setor, a gente está trabalhando aqui com uma principal fonte de manutenção, às vezes, da atividade operacional, da atividade principal. Então, se, enquanto profissional da contabilidade, você não tem voz e vez dentro da instituição para orientar, para ser ouvido, né, dentro de uma conformidade, dentro de uma documentação que excedente do recurso que financia aquela atividade, seja a atividade de uma ONG, de uma organização religiosa, de uma associação que trabalha com qualquer tipo de atividade social, né? A principal importância, volto a repetir, é a gente ter essa transparência de forma clara e objetiva e na prática, não só através de conversas informais, um relatório de uma reunião, uma ata que foi gerida, mas de fato, se eu, enquanto organismo que cedo recurso para a sua associação, né, um exemplo, e tem lá no próprio edital, dizendo os requisitos, né, do uso do recurso, como deve ser prestado contas, né? Essa garantia é seguir o que está previsto nas regras do excedente, do financiador. Se o financiador às vezes não quer se identificar, se aquele financiador é um doador de pessoa física, mesmo assim eu devo trazer, né? Volto aqui a repetir, a SOS Amazônia, muito interessante o portal, conheço o trabalho da SOS Amazônia, com aquela transparência de declaração, de demonstrações. Então, são ferramentas e ferramentas. Hoje a gente tem o auge das ferramentas da automação, né? Sistema de gestão. Então, a gente tem muitas possibilidades de trabalhar
com essa ideia da transparência e esse aspecto de sempre entender que se eu perco uma fonte de recurso por questões de ingerência, de imperícia, de desleixo mesmo, muitas vezes num documento que eu deixei de apresentar, o contador, principalmente a peça que eu falo, todo o arcabouço da instituição, seja ela uma instituição formalizada ou não, com personalidade jurídica ou não, trabalhe sempre com um aspecto de documentar tudo, né? Se não tem nota fiscal, vamos verificar qual é o aspecto que está pedindo lá o edital do antecedente, né? Então, documentação é importante. E o contador, gente, é sempre aquela pessoa na instituição que ele é o último a saber, né? Quando acontece, já está feito o pagamento, já está feito ali o gasto. E aí, quando acontece o problema, e agora, como é que a gente resolve? Né? Então, é importante que isso sempre. A contabilidade hoje, nos dias atuais, ela não é mais aquela contabilidade de você sentar na frente do computador e debitar e acreditar. Ela é, além disso, você tem que buscar formalizar processo, fluxo, para que lá na origem do início do processo a gente não tenha na realidade a informação gerada correta para o ponto final, que é o débito e crédito, a formalização do fato contábil, a gente tem a documentação corretinha para validar tudo isso, tá? Boa noite. Como aplicar o princípio da competência em entidades cuja maioria da receita vem de doações? Essa pergunta. Princípio e regime de competência. Você sabe qual é a diferença? Princípio e regime. Princípio é a norma, né? E o regime é a aplicação prática. Entidades do terceiro setor, via de regra, estão ali dentro do regime de competência, né? Para a escrituração de receitas e despesas, né? Então, quando a gente fala assim, por exemplo, eu vou colocar uma organização religiosa que vive da boa vontade, voluntariadamente, o fiel vai lá e devolve o seu dízimo, faz a sua oferta, faz a sua doação. Como que eu aplico o regime de competência se isso é de forma voluntária e eu não tenho como mensurar isso de forma antecipada, diferentemente de um projeto, de uma emenda parlamentar, de um recurso público? Eu sei que aquele valor estipulado no plano de trabalho, no projeto, é X valor. Então eu vou antecipar o registro da receita para que atenda o regime de competência. A despesa é mais fácil, a despesa elas são incorridas, gera um documento fiscal, a gente vai registrar pelo documento fiscal e muitas vezes o pagamento é posterior, né? Mas as receitas, eu digo sempre que a gente trabalha sempre com registro, principalmente quando você encontra dificuldade para aplicar a mensuração dessas receitas, porque, veja bem, deveria ser para as receitas aplicado uma mensuração prévia de qual o valor que aquela instituição irá arrecadar de doações. Como que eu vou prever doações se eu não tenho doadores fixos? Eu tenho doadores fixos, tenho que fazer um cadastro, né? Então, a sua pergunta em relação às receitas, especificamente, doações, ela, na prática, a gente trabalha com o regime misto, que é quando, de fato, o fiel
ou aquela doação é registrada, a gente tem a ocorrência do caixa, a ocorrência daquilo que o fato gerador. Então, o fato gerador de uma receita dentro de uma empresa que visa lucro é a venda da mercadoria, que muitas das vezes a venda daquela mercadoria que gera o produto, ela não tem a receita no momento que vende a mercadoria, mas eu tenho que, por norma contábil e por obrigação fiscal, já registrar aquela receita, mesmo que eu não tenha recebido aquele dinheiro do cliente. Numa instituição sem finalidade de lucro, isso vai pelo regime de competência, desde que eu consiga mensurar. Então, alguns tipos de receita, alguns projetos, alguns contratos que vêm para financiar a atividade principal ou a atividade secundária, ela consegue ser mensurada. Já as doações espontâneas, a gente muitas vezes na prática a gente só registra isso quando de fato ocorre, porque falta ainda, como eu falei, repito, o controle, o fluxo de mensuração dessas receitas. Então a gente continua trabalhando, pedindo para que a instituição consiga nos apresentar a documentação para o registro dessas receitas. Né? João Vitor. Como todos nós sabemos, entidades do terceiro setor não têm finalidade lucrativa. Ainda assim, porque elas precisam apresentar demonstrações contábeis completas. Muito bem, Rodrigo. Sua pergunta remete novamente a talvez não uma obrigatoriedade, mas um pensamento que a gente precisa ter em relação à função da contabilidade. A função da contabilidade não é só atender ao fisco, não deveria ser. A função da contabilidade, e a gente teve essa interação e essa intenção, né, de mudança do objeto da contabilidade ser o patrimônio para a informação, justamente por esse aspecto, porque a informação, por exemplo, de um financiador, ele precisa ter essa demonstração contábil, esse relatório que é obrigatório na norma contábil, né, na ITG 2002, depois pesquisem, são curiosos. A ITG 2002 é a Instrução Técnica Geral que valida as instituições sem finalidade de lucro. Então, mesmo não sendo finalidade de lucro, apresentar as demonstrações contábeis, seja a nota explicativa, o balanço patrimonial, a demonstração de superávit, barra débito do exercício, o fluxo de caixa, para justamente dar transparência à operação da instituição. Né? Então, além desses aspectos de obrigatoriedade legal, seria importante que todos os representantes de associações e os empresários entendessem que não é por obrigatoriedade, porque não visam lucro, mas por uma questão de ser transparente com os financiadores, com aqueles que são os recebedores da informação. Então, penso mais por esse aspecto. Né? Boa noite. Na sua experiência, qual é o maior desafio na prestação de contas de recursos públicos recebidos por organizações do terceiro setor? Seu nome? Eu me chamo Kevin. Kevin. Olha aí um ponto de sensibilidade máxima. Recurso público numa instituição sem finalidade de lucro. Isso é muito comum, viu, gente? O terceiro setor gira muito recurso público, dependendo
previsões estatutárias e daquilo que preconiza a associação ou a organização religiosa. E aí a gente trabalha com uma das organizações do terceiro setor, que são os partidos políticos, né, também. Recurso público, quando se fala de recurso público, tem norma específica, tem legislação que pede a segregação, a separação daquela receita em conta bancária, que não seja a conta bancária, né, que é de uso comum da receita própria da organização. Então, o maior desafio é, de fato, a aplicabilidade daquilo que está previsto quando se solicita um recurso desse. Trabalharemos com um exemplo muito comum, que é a emenda parlamentar. A emenda parlamentar hoje é muito mal vista no meio político, mas quando se fala em uma aplicabilidade correta numa instituição, numa associação, o maior desafio é você conseguir que, desde daquilo que preconiza uma legislação, que é a que cobra e que dá todo o direcionamento de como deve ser a prestação de contas, que é a 13.019, ela nos dá muitos desafios no sentido de a gente conseguir atender, por exemplo, numa atividade rural, tudo aquilo que está pedido ali, nota fiscal, cotação, aí eu não tenho naquela região um produto que a gente pediu com nota fiscal. Então, o desafio de recurso público é sempre você pensar assim, vale a pena você pedir um recurso público para aplicar num projeto que você sabe que onde você vai aplicar, você não vai conseguir conta fiscal de quase nada. E aí já trava lá no índice dentro do recurso, né? Então, o maior desafio, eu penso, que é a gente coletar a documentação ágil. Acho que esse é o principal desafio, para poder prestar contas, porque essa prestação de contas é separada da prestação de contas da contabilidade da instituição. Tem que ser um dossiê montado, separado, segregado, para que a gente consiga ter, não tenhamos nenhum problema com os tribunais de contas, né, do Estado, da União, em relação a essa parte de aplicabilidade de recurso público, tá? Obrigado. Iriá. Boa noite. Boa noite. Muitas entidades recebem recursos com finalidades que são restritas, né? Por exemplo, doações vinculadas a um projeto que é específico ou verbas públicas. Então, eu queria perguntar qual que é o procedimento contábil ideal que possa ajudar a garantir a rastreabilidade desses recursos, né? E como que o contador evidencia no balanço a diferença entre o que é verba restrita e o recurso livre. Tá, então, o primeiro aspecto que você perguntou, então, sobre muito parecido com a questão do Kevin em relação a desafios, né? A questão da segregação, da separação de recurso vinculado, que a gente chama de recurso carimbado, né? Ele vem especificamente para ser aplicado naquilo que a instituição solicitou. Vou falar que tem um projeto que não é público, que o cliente excelente, ele é uma organização também, às vezes internacional, vamos colocar o Fundo Amazônia. A gente precisa, primeiro, pegar o edital e verificar quais são os requisitos, quais são o que preconiza, o que reza, o que está dizendo ali no edital. Primeiro aspecto, né? E naquele edital você já vai identificar algumas situações. Olha, a exigência é essa, e aí eu preciso ir para a norma contábil. Quando eu falo de subvenção, de termo de colaboração, são instrumentos que a contabilidade precisa, que é muito parecido com a contabilidade aplicada ao setor público, e ela já exige inclusive a contabilização de forma separada, né? E a contabilização de forma também diferente daquilo que é corriqueiro da contabilidade comum.
Um exemplo prático na contabilidade, quando a gente vai registrar uma receita de uma doação, eu registro lá a disponibilidade do banco como caixa contra uma receita de doação. Quando a gente vai trabalhar com recurso público, eu vou ter que fazer o registro na incorrência do fato gerador da despesa. Explico. Eu vou ter que registrar a nota fiscal como sendo uma despesa provisionada e naquele momento eu vou também registrar a receita contra esse passivo e vou registrar, primeiramente, anteriormente a esses dois fatos, o ativo desse recurso, se ele veio de forma integral, o projeto, contra uma conta passiva. Então, veja que os débitos e créditos aqui foram vários. A única receita seria somente um débito para o crédito, né? A parte que a gente precisa entender em relação ao registro dessa diferença e evidenciação do balanço é justamente o que está previsto na ITG 2002 em relação a registro de subvenções e termos de colaboração e outros instrumentos públicos, porque de fato no balanço patrimonial vai ter que constar separado das contas comuns que a instituição tem, né? Então o ponto de diferenciação de uma da outra é justamente a gente atender aquilo que pede a norma. A norma exige que a gente separe, né? E na pergunta do Kelly, o mesmo aspecto do desafio da gente conseguir fazer essa aplicabilidade é você ter documentação, porque, vejam bem, uma coisa é a instituição pegar o recurso próprio de uma doação, de uma receita de uma aplicação financeira que existe lá, que aí seria receita diferencial operacional, e eu usar e talvez eu conseguir ver a nota fiscal, colocar no nosso aplicativo lá que houve uma despesa registrada, mas com inconsistência. Isso quando a gente fala de recurso vinculado, restrito, carimbado, eu não posso simplesmente deixar isso no nosso aplicativo, porque a gente vai, entre aspas, ficar com uma restrição ou com algum tipo de problema junto aos órgãos de controle, né? Então, recurso, a gente fala de recurso que vem com destinação específica, seja para compra de um carro para uso da instituição. Vou pegar esse recurso aqui, vou usar para, em vez de comprar o carro, vou aplicar em despesa de custeio, nem de consumo, não pode. A gente pediu para comprar do carro, né? Então, desde que esse procedimento seja tudo autorizado pelo excedente, todo cuidado é na operacionalidade, aquilo que é de inerência, volto a repetir, da personalidade do contador, né? De buscar a informação em setores, aí vai de setor em setor buscar ver como é que foi que aconteceu, o que foi que fez, enfim. A contabilidade é o principal, digo sempre, é o que finaliza os processos, mas se ela não estiver indo na ponta, verificar o que de fato aconteceu, para não acontecer de novo errado, a gente acaba que vai ter sempre processos com inconsistência na contabilidade, tá? Como o senhor falou, é muito parecido com a contabilidade pública nessa questão, certo? Eu trabalho no prédio, a gente tem certos convênios que também são restritos. Aí a gente utiliza sempre de custos para fazer a separação e a gente também separa contas bancárias. Vocês também utilizam desse método? Sim. Quando você falou em relação à evidenciação do balanço, essa separação de centro de custo ela é opcional, né? Você pode, agora as contas bancárias elas são obrigatórias, porque onde você vai aplicar a disponibilidade do recurso tem que ser até pelo que exige a norma, né? Centro de custo é muito importante, eu sou a favor sempre por uma questão gerencial. Você gerar um relatório daquela receita e despesa de forma separada, quando você coloca isso misturado com todo o cadastro no plano de contas que tem já ali, do centro de custo, acaba que fica mais difícil você separar em um relatório, né? Então sim, centro de custo é muito importante, a gente usa também. Tá,
Rafael. Boa noite. Vou fazer uma pergunta sobre compliance. Quais mecanismos de compliance você considera indispensáveis para uma instituição do terceiro setor minimizar riscos fiscais e reputacionais? Rafael, né? Tudo bem, Rafael. Compliance, Rafael, é um desafio também das instituições. A gente fala de conformidade, a gente fala de seguir o que está previsto na cartilha. Aí eu digo sempre, existe a cartilha? Os mecanismos eles são no dia a dia, na prática, né, sempre deixados em segundo, terceiro, quarto, quinto plano. Deu para você na prática, né, na vivência que a gente tem, e vivência na prática, né, é que principalmente quando você trabalha com um aspecto de aplicabilidade de recurso, de projeto, onde você vai para uma região de ribeirinhos, onde você vai para uma região, a gente faz o que pode, né? Mas o aspecto de você criar conformidade, você criar cartilhas que são guias, eu digo sempre, Rafael, eu acho que trabalhar o básico quando você trabalha no terceiro setor e vivenciar também qual é a tua realidade, né? Naquela instituição que você está ali sendo consultor, sendo o contador, sendo a pessoa que é da operação ou que é um braço de consultoria mesmo, porque a gente tem que muitas vezes falar a mesma linguagem daquela realidade local, né? A gente trabalha com pessoas que têm como instrução. Então, você falar de compliance dentro de uma organização mais estruturada, ou até mesmo na sede daquela organização, onde tem a equipe técnica, onde tem o pessoal de apoio mesmo técnico, é até interessante, né, trabalhar os mecanismos, mas eu te confesso que é um aspecto da minha vivência enquanto consultoria que eu não tenho abordado muito essa experiência e colocado muito em prática. Tem as cartilhas, a gente consegue criar às vezes um manual de procedimentos ali básico, qual o parâmetro, o que tem que ser feito, mas na prática mesmo, o compliance nas organizações do terceiro setor elas são muito raras de se encontrar, né? Não sempre assim. Eu acho que a gente atua de uma forma preventiva também, analisando o nosso cenário e tentando seguir as leis, né? Sim. Porque nem sempre dá de seguir o que está escrito lá, mas a gente tenta sempre. Justamente, esse aspecto de você seguir aquilo que está ao pé da letra, a letra da lei, né? Você tem aquilo que a gente precisa sempre colocar nas notas explicativas, né? Talvez aquilo vá comover o ente fiscalizador. Olha, a gente não pegou a nota fiscal, ou a gente de forma preventiva já identificou que aquele documento ou aquela atitude daquele gerente, daquele responsável daquela instituição não foi correta dentro de um comportamento de compliance, dentro de uma abordagem de uma pessoa. São coisas que é muito difícil a gente trabalhar o aspecto pessoal, comportamental e um aspecto mais global de compliance, conformidade, porque nem sempre, como você falou, a gente consegue atender 100% a norma, né? Mas a gente tem que justamente, vou repetir, não se deixem serem responsabilizados de forma solitária, né? A responsabilização tem que ser, se você identificou a inconformidade,
tem que notificar a instituição que tem aquela inconformidade e verificar quais são os caminhos que podem ser mitigados, que são menos prejudiciais a, por exemplo, uma multa para a instituição que já não tem recurso nenhum. Então, acho que é esse aspecto. Muito obrigado. Salva de palmas. Salva de palmas para quem está saindo, quem está chegando. Quero você pergunta aí? Boa noite. E eu vim perguntar quais são os principais desafios do montador que está encontrando um cliente que ele chega a vocês numa empresa, numa entidade do seu setor. Se são as normativas das empresas, se é a legislação que engloba esse órgão, qual é a parte mais trabalhosa, que dá mais dificuldade para tratar com a empresa do seu setor? Caramba, mais trabalhosa é tudo. Mas assim, é importante a tua pergunta. Eu digo sempre, a gente que escolhe, a minha vivência na contabilidade não foi uma escolha, sabe? Ela me escolheu e eu me deixei ser levado. Na minha família não tem ninguém que é sempre aquela coisa, né? Tu não é contador, sabe contar, matemática, o contador sempre está com a calculadora do lado, sempre. E se pedir muitas vezes para calcular 1 mais 1 dá né, calculador, porque a cabeça está meio virada ali com conciliação. Então vejam bem, aspecto de triagem, né, que a gente tem muito isso, né, no aspecto da abordagem do cliente, seja quanto é que tu cobra para fazer a minha contabilidade? Quanto é que tu. Aí a gente muitas vezes no escuro, porque as informações que precisam ser feitas, depois de um tempo você começa a se organizar, a criar relatórios, a criar coisas mais práticas ali do WhatsApp mesmo, porque no dia a dia esse tipo de abordagem é muito assim, quanto é que tu cobra, ou como que funciona uma operação de tal situação. E o desafio é você coletar informações, porque muitas vezes a pessoa passa uma informação para ti, e quando tu pega o CNPJ para fazer as consultas cadastrais, está diferente do que foi a conversa inicial. Então, o desafio é você conseguir ter essa informação completa, né? A informação completa, e isso você vai aos poucos, né, perguntando, olha, é para fazer o quê? Aí quer fazer só uma contabilidade. Terceiro setor, dependendo da instituição, é uma associação, é uma organização religiosa, é uma cooperativa, é uma associação que tem certificação de entidade beneficente de ação social, que é filantrópica. Tem diferenças de finalidade sem finalidade lucrativa e a que tem a filantropia. São coisas diferentes, né? A associação via de base legal, ela é isenta de tributação na receita. Isso é lei específica. Já a organização religiosa e algumas que têm imunidade é constitucional. Então você precisa avaliar muitas vezes o aspecto do contexto global, o que a pessoa vai querer que você faça, às vezes é só uma atualização cadastral e pensar assim, mas precisa todo mês mandar as declarações. Basicamente, as declarações de uma organização do terceiro setor, elas são, e aí quando a gente fala de associação, são as estruturações contábeis digitais, né, anualmente, as ECFs, que são também de forma anual, uma é junho, outra é julho, e as obrigações mensais, que são de folha de pagamento, que é a CPF-UF, que são vinculadas à FDRINF,
Então, o aspecto da gente conseguir, muitas vezes, conseguir chegar à mensuração de um honorário é você ter o carteiro de venda, digo sempre. Quem vai para o mercado independente, ele tem que saber vender. Ele tem que saber vender. Se você vai para hoje o mercado de consultoria, tem que saber vender. Muitas vezes você tem que atrair o cliente para que você entenda qual é a demanda. O desafio é sempre você saber o que ele quer. Porque você contrata uma coisa, mas bem atrelada àquela coisa, alguns pedrincalhos, né? E a gente acaba fazendo, porque senão a conta não fecha, né? Obrigado. Agora nós vamos chamar aqui o Vitor do quarto período. Uma pergunta. Boa noite. Minha pergunta é assim: o que são receitas não operacionais em entidade do terceiro setor? Se você puder citar algumas, eu agradeço. É Victor, né? Bacana. Então, receita não operacional, seja uma entidade do terceiro setor ou uma empresa com finalidade de lucro, elas não. De regra, o conceito é o mesmo, né? A própria palavra já diz, é aquele que está fora da operação. Quando a gente fala de operação, eu vou me ater àquilo que está previsto no cartão CNPJ. No CNPJ, a atividade principal vai gerir a operação. Então vamos lá. Uma associação, uma organização religiosa, qual é a atividade principal? A atividade de organização religiosa, filosófica. E essa atividade de culto, ela é principalmente gerida pela voluntariedade no dízimo da oferta, da doação. Ali que está na operação. O que difere de uma receita não operacional? O rendimento financeiro que está numa aplicação não é da operação principal. Pode ser uma atividade secundária que está no seu cartão CNPJ. Um aluguel de um imóvel, ele é uma receita não operacional. Um ganho auferido na venda de um bem permanente, dentro de um veículo que era da instituição, e aí teve um ganho de capital, é uma receita não operacional. É aquelas receitas que estão diferentes daquela principal ali. No plano de contas, como o Fabiano apresentou, a gente segrega ali. Tem as receitas financeiras, as receitas da operação, dízimo, ofertas, taxa de batismo. Aí eu vou lá para aluguéis, um imóvel que só alugado. Aí, lembrando que o Código Tributário Nacional, o CTN, seu artigo 14, ele dá as condições para que essa imunidade tributária seja atendida. Então, eu não posso pegar a receita da instituição e simplesmente dizer assim: olha, eu sou imune ao imposto do aluguel lá do imóvel. Não, o imóvel tem IPTU. Se você está usando um imóvel para uma finalidade diferente da FIM, a finalidade da atividade principal, o fisco pode identificar e tributar. Normal, IPTU, tudo, né? Então, a atividade não operacional é esses exemplos: aluguel, pode ser uma receita financeira, um investimento, um ganho auferido na venda de um bem. Tem algumas receitas que, se tiverem previsão estatutária, até são possíveis, né? Eu posso prestar um serviço de televisão aberta, mas não é uma organização religiosa, pode ter uma televisão aberta, pode. Desde que aquela televisão ela seja usada para finalidade específica. Eu não posso colocar lá um programa policial, né? E esses aspectos daquilo que diferem de uma associação e de uma organização religiosa são muito dentro daquilo que é estabelecido nos documentos de constituição daquela instituição. Então, independente de ser uma igreja que professa a fé católica, a fé evangélica, da Umbanda, todos são abraçados pela Constituição.
Então, são permitidos que você registre o CNPJ, né? Busque esse registro no cartório de registro de pessoa jurídica, desde que esses documentos, a ata de criação, de estatuto, esteja tudo muito bem estabelecido ali, qual vai ser as fontes de financiamento, né? Não sei se é dentro de receita não operacional. Obrigado. Boa noite. Eu vi que na pergunta anterior você falou sobre cooperativas. Então, até mesmo o nosso grupo que apresentou comentários do terceiro setor, o professor fez uma pergunta bem específica sobre cooperativas, porque eu acredito que ainda assim traz dúvida, né, sobre a cooperativa, alguns autores, a maioria da legislação coloca ela no terceiro setor, mas ainda assim tem a parte do comércio, do beneficiamento, de exportar. E eu gostaria de saber como que o senhor vê as cooperativas. Então, Ellen. É interessante. Eu vejo assim, eu tenho uma vivência no terceiro setor em que as relações contratuais, a gente sempre tem muitos exemplos de relações contratuais de instituições do terceiro setor, né? Uma ONG que faz uma parceria com uma organização religiosa, uma cooperativa que presta um serviço para uma associação, né? E essas atividades de fomento, né? O beneficiamento da castanha, vou falar aqui de um aspecto tributário, uma televisão aberta, como eu falei com o Victor, televisão aberta, a receita daquela publicidade ali, o fisco vai sim querendo que, poxa, mas é igreja, mas está com atividade de televisão. Vou colocar um outro exemplo, comércio varejista, desde que haja revisões estatutárias e aquilo que você, a oferta de receita, isso que você me colocou, ainda de desconhecimento de alguns, inclusive fiscais estaduais, fiscais municipais, né? Os aplicadores da norma de arrecadação do Estado entendem que muitas vezes aquilo que a gente tem de isenção e imunidade, né? Eu tenho um cliente que a gente recentemente teve uma notificação da prefeitura que reteu o valor de uma nota que foi faturada para recebimento do próprio cliente, do próprio município entendeu que isso era devido. E aí, ok, a gente foi justificar que, olha, é uma associação, tem a Constituição, tem a legislação específica, tem todo o aspecto, tem um entendimento de reconhecimento de utilidade pública estadual, né? Mas o aspecto da cooperativa é muito parecido com uma organização religiosa que tem uma atividade secundária para financiar a atividade principal, como uma associação que tem a filantropia, mas que o que preconiza a lei é que, para ser uma entidade filantrópica, eu preciso que aquela atividade operacional ela atenda, hoje que pede a legislação, 60% de atendimento, seja o SUS, seja o Ministério da Assistência Social ou Educacional, uma organização que trabalha com a educação que tem os CEPAs, ela precisa ter 60% das suas receitas destinadas à comunidade. Então 40% sobra para você colocar receitas privadas, né? Então a própria cooperativa, quando a gente fala desse aspecto do mundo tributário, a gente tem que muitas vezes estar trabalhando, né, buscando justificativas, né? Soluções de consulta que já existem muitas nos entes de fiscalização, seja fiscal municipal, estadual, federal, tem muitas soluções de consulta e jurisprudência que a gente, com o suporte dos nossos colegas do jurídico, né,
a gente precisa muitas vezes estar batendo cabeça ali. Mas é um aspecto da cooperativa que a gente ainda tem, e são realidades e realidades, né? Tanto no aspecto da nossa região amazônica, né? Que aí é a nossa atividade, quanto as cooperativas que vão trabalhar nas cooperativas são muito conhecidas enquanto bancos, né? Mas estão trabalhando com o Sicredi, Cicobi, são cooperativas que têm ali, volto a repetir, precisa que a gente tenha muito alicerçado no documento de Constituição, né? Um bom estatuto, um bom documento de alteração de conselho fiscal, de atividade principal. Eu acho que esse é o principal aspecto. Está muito bem documentado no seu documento que prevê que aquela receita vai ser para financiar a atividade principal. Porque, e aí, o balanço patrimonial é muitas vezes solicitado pelo fisco, né? Olha, beleza, você está dizendo que essa receita aqui ela não é tributável, mas representa isso numa distribuição de lucro. Se alguns dirigentes ali não têm distribuição dessa receita que foi oferida, ela vai o contador ter que gerar balanço trimestral ali para poder apresentar para o fisco. Então, ainda é um aspecto um pouco que a gente tem que trabalhar com os fiscos, o velho. Muito obrigada. Eu trabalho com as cooperativas e trabalho na organização das cooperativas aqui do Estado. E é exatamente isso. A gente vê muitos balanços onde, infelizmente, aqui no Acre os contadores ainda não têm total domínio, né, sobre a questão do comércio com as cooperativas. Muito obrigada. Boa noite. As perguntas que eu ia fazer aqui já foram feitas, que era para falar sobre a diferença das próprias doações, sobre as ações, e eu ia perguntar sobre a separação dos livros entre os vinculados. Mas eu vou mudar devido a essas receitas que a gente vai ter a prestação de contas do Tribunal, do Ministério Público. Aí eu vou perguntar por que as auditorias são recomendadas para essas organizações e qual a importância das notas explicativas quando vem a auditoria justamente questionando essas receitas devido a de onde vem, de onde elas são vinculadas. Ao seguinte, só para entender, em relação você quer saber em relação aos órgãos que a instituição presta conta, Tribunal de Contas. Isso. Porque quando as receitas são, aí vem às vezes, como são auditorias periódicas a essas instituições, eu quero saber assim, quando vem a auditoria que tem essas receitas, qual a importância delas estarem na nota explicativa para a auditoria? Então, a auditoria, seja ela independente, né, externa ou interna, ela é uma das ferramentas, um dos braços da contabilidade que algumas instituições elas são obrigadas a ter auditoria independente externa, né, e outras por uma questão opcional, mas para que valide o relatório do auditor, uma empresa de auditoria independente, e dê mais credibilidade, digamos assim, né? E quando eu já passei por algumas auditorias, né? Quando a gente está no aspecto de auditado, contador, ele não é o auditado. Contador, numa instituição, a não ser que a empresa que esteja sendo auditada seja a empresa de contabilidade. Aí você, enquanto sócio ou a pessoa que responde por aquele CNPJ, esqueceu o auditado, mas o auditado é a instituição, de fato o CNPJ com os seus representantes legais. Então, a gente trabalha sempre com um aspecto do centro, para quem a gente entrega as informações. As informações elas vão, dependendo da realidade da instituição, da associação, elas vão de forma pública. Por quê? Porque o balanço é registrado em cartório. Qualquer pessoa, seja, ela pode ir lá buscar a informação do cartório, é público. Você busca a informação do cartório. E algumas instituições preferem não colocar só no cartório, colocam no meu portal de transparência.
também com o colega da sua semana está lá, demonstrações. As notas explicativas, elas são como diz assim, são as legendas, né, do que está registrado ali nos números do balanço patrimonial, na noção de superávit, nesse aspecto daquilo que provavelmente o órgão fiscalizador irá pedir por prevenção, de forma preventiva, que você se antecipe, porque o contador tem, digo sempre, os colegas, na correria do dia a dia, a gente fecha o balanço, a gente fecha ali a demonstração de superávit barra déficit, que é a DRE, né, da empresa do lucro. A gente faz ali o fechamento dos fluxos de caixa, mas na hora de fazer a nota explicativa, você acaba deixando. A nota explicativa é importante, e é uma exigência da norma, né, da ITG 2012. E se a gente não tem essa nota explicativa, no momento que chega a auditoria, ele vai pedir. Porque ele não consegue. O auditor ele chega para encontrar basicamente, eu digo sempre, né, o inimigo do auditor. Não, eu digo assim. Ele chega para buscar a informação que já existe validada pelo contador. Mas ainda não tem? Então vamos lá, então vamos buscar aqui, ele vai usar os instrumentos, que é mostrar, verificação, como é que é feito, tudo. E a nossa explicativa, eu acho que ela é uma ferramenta é um guia, assim. Porque se você não tem isso já formatado, você vai ser exigido pelo auditor, porque, volto a repetir, uma organização do terceiro setor que tem muita incidência de recurso público, por exemplo, ela está na iminência de ter uma fiscalização, mesmo que tenha tudo certo. Em épocas de emendas PIX, emendas que vêm e são irrastreáveis, vêm na origem, né? Alguém do ouro, enfim, são importantes que a gente coloque lá, olha, o que aconteceu de fato foi isso, olha, a forma como foi registrado, lá no aspecto lá da conta de fornecedores, tem fornecedores em aberto, coloca no explicativo o que aconteceu no fechamento das demonstrações contábeis, porque ela é também uma peça da demonstração contábil, né? Não sei se eu consegui te esclarecer o display. Aí eu disse com uma peça importante, questão do recurso, ele não pode ficar parado quando você recebe de uma emenda do público. Então, assim, aí qual é a importância de que o recurso ficar parado lá? Se tem assim, algum procedimento, você ficar, por exemplo, chegou ficou 6 meses parado na conta. Qual o procedimento adotado para que não tenha perda desse recurso quando for deixar a conta? Então, ficar parado na conta já é um aspecto de ingerência, né? De verificação do que a finalidade da instituição ter conseguido a aprovação desse recurso, né? Claro que tem editais, planos de trabalho, propostas que são feitas que dá lá um prazo de 1 ano para aplicação de tudo, e aí entra isso reparticionado. A orientação que eu digo aplica o recurso, esse recurso aplicado para render alguma coisa, né? Esse rendimento que é aplicado também tem que ser prestado conta. Mas aí eu diria que já está sendo, já está incorrendo alguma ingerência, porque tem um prazo para você fechar a aplicação desse projeto. Se você deixa esse recurso 6 meses parado, alguma coisa aconteceu, né? Então, se você encontra numa instituição, tem uma instituição para fazer, chega um saldo bancário na disponibilidade de uma conta de emenda parlamentar e não está sendo usado o recurso. A gente tem que notificar e verificar o que tem que ser feito, porque, em último caso, vai ser devolvido de forma integral. Quando há essa devolução, não é assim simplesmente, olha, eu não usei o recurso, está aqui o dinheiro e pega de volta. Então, numa próxima necessidade que você tiver, você fica lá com uma listazinha de rejeição, né? E a instituição acaba perdendo credibilidade por ingerência, né? Porque não deixa o recurso parar, não precisava de recurso, então esse é um ponto de atenção. Existe a questão do edital, a aprovação de preços, essas coisas pode acabar resultando uma instituição e devido a uma escola na zona rural, teve questionado por que não precisa de aplicação e por que não precisa. Aí, na área é muito comum, né? Aí eu porque lá não tinha contato, o contato não tinha os
os tesoureiros, presidentes do comitê, era via rádio. Aí não consegui vir, quando veio 3 meses depois, as coisas passando. Aí a questão da aplicação explicativa como é igual ao auditoria. Esse aspecto é como falar, a realidade daquilo que vai ser aplicado, em que localidade, né? Região rural, alguma coisa do tipo, mas é um aspecto, né? Você sempre tentar justificar, acho que é importante isso, alguma forma de justificar aquela situação. Bom, pessoal, devido ao tempo aí, nós só teremos mais uma pergunta. Aí os demais que quiseram, depois quiserem tirar dúvida ainda, enviamos para o convidado, tá? Juliana. Quais os cuidados uma igreja deve ter ao emitir recibos de doações para fins de dedução de imposto de renda? Muito bem, Juliana. Eu não conheço a Juliana. Então, assim, vamos lá, gente. Legal essa pergunta. Dedução de imposto de renda para a igreja, uma igreja, né? Vou lá, faço uma doação para a igreja, pego meu recibo de dedução de imposto de renda. Não existe isso, tá? Dedução de imposto de renda para uma associação. Eu vou lá, fiz uma doação para a associação que tem filantropia também. Não existe isso. Tem essa previsibilidade na legislação de imposto de renda, tá? Então, só existe possibilidade dedutível para imposto de renda para atividades de cunho esportivo, né? Então, veja lá, se a instituição ela é uma associação que trabalha com preservação amazônica, e aí eu faço uma doação, peço um recibo, eu não vou conseguir justificar isso lá no imposto de renda. Então, isso é muito comum, tá? Algumas pessoas fazem uma doação para uma organização religiosa ou uma associação e pedem lá no recibo do imposto de renda. Quem vai fazer imposto de renda dele vai talvez colocar lá, mas no momento vai ter uma coisa chamada malha-fim, né? Cai. Em algum momento cai. Então isso não há essa previsibilidade de nenhuma organização religiosa, tá, gente? Ela tem respaldo para gerar um documento, um recibo, em que o contribuinte vai conseguir deduzir no seu imposto de renda. Ele não vai conseguir fazer essa dedução. Então, o recibo, eu falo sempre, é importantíssimo que se o fiel, se o ente cedente do recurso, se o financiador pede qualquer documento, gente, recibo, eu quero ver o extrato de pagamentos anuais, a instituição deve ceder esse documento, porque ele é uma pessoa que financia uma parte da operação da instituição, né? Ele ajuda na operação da organização. Então, se pediu, ceda, tá? Mas imposto de renda não existe, tá? Esquecendo as palmas de saída. Bom, pessoal, nós vamos encerrar por aqui, devido ao horário, tá? Eu quero agradecer imensamente a participação do Eduardinho, né? Com certeza foi só um minutinho que nós vamos pedir uma foto com todo mundo. Quero agradecer imensamente a participação, a disponibilidade. Com certeza enriqueceu muito o assunto aí do terceiro setor, porque a gente não consegue abordar tudo na sala de aula, né? Principalmente a parte prática, que quem está na vivência, né, no dia a dia na contabilidade sabe que a teoria é importante, mas quando a gente vai para a realidade prática, são várias questões que vão influenciar na contabilidade, tá? Então foi de grande valia, tenho certeza, o nosso evento. Muito obrigado. Eu vou pedir uma foto com todos.